Essa mensagem ela baseada numa resposta que eu dei no Ministério Godcast, que é o ministério que eu faço parte, onde eu recebo perguntas semanalmente e respondo, através da internet, de e-mail, entro na plataforma e respondo. A pergunta que me foi dirigida e que é o tema da pregação de hoje era sobre a questão de Mateus capítulo 6, versículo 23 e 24. Vocês podem ir abrindo aí Mateus capítulo 6, 23 e 24. Evangelho de Mateus capítulo 6, viu? Capítulo 6, 23 e 24. A palavra de Deus diz o seguinte. Só que o texto que eu vou tratar vai ser só o 23 e 24, mas eu vou fazer uma leitura para a gente ter um contexto maior desse texto em Mateus capítulo 6. Vamos ler do 19 ao 24, certo? Para a gente ter o contexto maior da passagem, né? Então a gente vai ler o 6, do 19 ao 24. Diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós vamos tratar do versículo 22 e 23, que fala sobre a questão dos olhos ser a lâmpada do corpo. A pergunta que me foi feita lá no Godcast era sobre como é isso aí, como explicar esse versículo aí de o 23 e o 24. Eu vou ler aqui a resposta que eu dei e depois eu vou explicar melhor na pregação, esclarecer melhor. Eu respondi assim, a pergunta era essa: o que quer dizer essa parte de Mateus 6, 23? Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? A pergunta da pessoa era essa. Eu coloquei assim, a resposta: trata-se de Mateus 6, 23 e também Lucas 11, 34, 36, que é o mesmo trecho relatado por Lucas. O Senhor Jesus Cristo usa coisas do mundo físico para explicar verdades espirituais, que são muito mais profundas e nos falam do nosso ser interior, da nossa espiritualidade. Então aqui temos que ter em mente isso, que os olhos físicos nos proporcionam enxergar o mundo físico, fazendo entrar a luz, aquilo que enxergamos com nitidez e clareza. Porém, se eles funcionam mal, estaremos perdidos em trevas e escuridão, sem conseguir perceber a verdade sobre o mundo exterior. Assim, nesse sentido, explica o teólogo MacArthur em notas sobre esse versículo. Ele diz: essa é uma argumentação do menor para o maior. A analogia é simples. Se o olho for mau, nenhuma luz poderá entrar e você será deixado nas trevas por causa dessa enfermidade.
Pior ainda será o problema se ele não estiver relacionado apenas à percepção externa, mas for uma corrupção interior de toda a natureza da pessoa, de modo que as trevas de fato emanem de dentro e afetem o ser completo. Ele, Jesus, o estava acusando pela sua religião terrena e superficial, que havia deixado seus corações em trevas. O problema era a percepção deles, não a falta de luz. Eles não precisavam de um sinal, precisavam de percepção de um coração para crer na grande mostra de poder divino que já haviam visto. Vemos então que Jesus está falando da grande gravidade que é a cegueira espiritual, a incredulidade em relação a ele. E esta é promovida principalmente pela natureza pecaminosa do homem, aliada à falsa religião. Completemos com as notas da Bíblia de Estudo de Genebra, que diz: a luz é o que nos permite ver. Então, a luz que há em ti é a luz mediante a qual nós interpretamos o mundo. Se a nossa perspectiva básica do mundo for defeituosa, as nossas percepções serão distorcidas e enganosas, sem que percebamos isso. Por último, Charles Hayre, em sua Bíblia anotada sobre este mesmo verso, diz: quando nossos olhos espirituais são encobertos pela ganância, só restam trevas. Portanto, se a luz que acreditamos ter dentro de nós for destituída da verdadeira luz, que é Jesus Cristo, ela não é luz, e sim densas trevas, devido à cegueira espiritual fortalecida pela incredulidade endossada pela falsa religião, ideologia ou filosofia mundana. Essa foi a resposta que eu dei. Eu vou explicar melhor para vocês, mas já deu para entender um pouco aí sobre que isso é uma analogia, não é uma parábola em si, porque uma parábola é uma história, ela é uma comparação, onde Jesus compara os olhos físicos com os olhos espirituais. Quando Jesus falava, ele falava de uma forma muito mais profunda do que a gente pensa inicialmente, mas a intenção de Jesus não era complicar, e sim facilitar o entendimento. Como facilitar o entendimento? Ele está dizendo o seguinte: os nossos olhos, qual é o papel dos nossos olhos físicos? O papel é nos mostrar a luz, deixar a luz entrar, e essa luz vai nos dar a imagem do que das coisas que estão fora de nós, das informações sobre o mundo fora de nós. Então, os olhos eles têm o objetivo de mostrar a verdade, o que está acontecendo fora de nós, o que está fora de nós. Essa é a função dos olhos físicos. Mas Jesus ele não está falando de olhos físicos, ele não está querendo dar uma aula aqui de biologia ou de anatomia humana. Ele está querendo mostrar que nós temos também uma visão espiritual, né? A gente tem uma maneira de enxergar as coisas, enxergar o mundo, as nossas crenças. Então, isso são nossos olhos espirituais. É tanto que o nome da mensagem é Como está sua visão espiritual. Agora, esse texto, explicado dessa forma, ele fica mais simples. Só que há uma coisa que complica esse texto, é porque esse texto ele está localizado aqui dentro de um contexto onde Jesus está falando de juízo de valores. Ele falou o que antes disso? Ele estava falando sobre tesouros na terra e tesouros no céu. Ele estava falando que as pessoas... existem as pessoas que buscam tesouros da terra e existem as pessoas que buscam tesouro no céu. Os tesouros da terra, eles vão ficar aqui, eles são passageiros. E os tesouros do céu, eles são permanentes. E Jesus diz: vocês devem buscar os tesouros do céu. E buscar tesouros do céu só tem uma maneira:
buscando conhecer Deus e como agradá-lo, né? Então Jesus está querendo mostrar o seguinte: a prioridade da sua vida deve ser buscar os tesouros celestes, deve ser buscar me conhecer, saber a minha vontade para a sua vida, porque esses tesouros terrestres, você não pode confiar neles, porque os ladrões roubam, podem tirá-los de você. Outra que Jesus fala também, numa parábola, é que quando a pessoa morrer, não vai levar nada do que conseguiu aqui na terra. E por que Jesus está falando sobre isso? É porque ele está falando aos fariseus. E os fariseus, o grande problema deles era que eles eram ambiciosos. Eles usavam a religião para ganhar dinheiro. E aí Jesus está dizendo que não são esses tesouros que são os mais importantes. O que você considera mais importante na sua vida? O que é mais importante para você na sua vida? Jesus estava mostrando que se o mais importante na sua vida é o dinheiro, você não está enxergando bem, não está enxergando a verdade, certo? E aí ele vai mostrar, aí depois que ele fala sobre essa questão das riquezas, no trecho anterior, aí ele fala sobre a questão dos olhos, nesses 2 versículos no meio, e aí lá no versículo 24, ele volta a falar sobre a questão das riquezas. Ele diz assim, no 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, esse é o contexto de Mateus. Já o contexto de Lucas é outro contexto. No contexto de Lucas, eram os fariseus pedindo para Jesus fazer sinais, para que eles acreditassem nele. E aí Jesus disse que não vai fazer mais nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas, que ele fala que vai passar 3 dias no ventre da terra e vai voltar, né, a ressuscitar. Então, a dificuldade de interpretar esse trecho é porque ele está em 2 contextos. No Evangelho de Mateus, ele está no contexto quando Jesus está falando de riquezas, e no contexto de Lucas, Jesus está falando que não vai dar mais nenhum sinal para eles. Então, como fazer para conciliar essas 2 coisas e saber exatamente o que Jesus está querendo falar? E para dificultar mais ainda a coisa, para nós, hoje, nós temos que ver o que Jesus queria dizer com olhos bons e olhos maus para aquela cultura. Porque, segundo alguns estudiosos, olhos bons eram olhos de pessoas que eram bondosas com os outros, financeiramente, em ajudar o outro. Tinha bons olhos. E olhos maus eram de pessoas que, pelo contrário, queria ganhar dos outros, explorar os outros e prejudicar os outros. Então, existe o contexto cultural também. Mas a gente viu aqui que a resposta que eu dei foi mais baseada na questão de percepção daquilo que é mais importante. Percepção da luz que Jesus coloca ao nosso redor, do que Ele é, do que Deus nos mostra sobre Ele, e se a gente está disposto a olhar somente para Ele, ou a gente está querendo servir a Ele e ao mundo. Porque o que Jesus cobra de nós, e eu acho que isso aí é que vai ser tratado no retiro, é a questão de que nós devemos negar-se a si mesmo. Por que negar-se a si mesmo? Porque nós temos uma natureza pecaminosa.
E essa natureza, ela é egoísta, ela quer se satisfazer apenas. E isso vai atender a várias coisas, vai abranger várias coisas, como a questão, eu quero dinheiro para me beneficiar do dinheiro, somente eu, passar bem, não pensar no outro, né? Isso a gente até tratou na escola bíblica sexta-feira, de que dificilmente a Bíblia mostra que a gente tem que ter dinheiro, trabalhar, mostra que a forma de ter dinheiro é trabalhando, e que a gente tem esse dinheiro, a gente tem que usar para o nosso benefício e para o benefício daqueles que estão ao nosso redor, né? Essa é uma forma de honrar a Deus. Então, aqui Jesus ele está falando sobre a questão do dinheiro, mas ele está falando também sobre a questão dos tesouros celestes. Então, ele está também pode estar querendo dizer que é o seguinte: ele é a verdadeira luz, ele é a verdade sobre a nossa condição diante de Deus. Ou seja, nós, olhando para o mundo e olhando para nossas vidas, muitas vezes a gente tende a reduzir tudo a ser feliz, a ter posses, a buscar satisfazer a nossa vida com prazeres, com coisas que a gente gosta, né? E aquelas pessoas que não conhecem Jesus, elas acham que elas estão aqui para viver a vida o máximo que puder, porque elas não sabem, elas dizem assim, tem que aproveitar porque não sabe o que vai ser amanhã, né? Como os coríntios diziam, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? É aquela visão hedonista, aquela visão de que vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida o máximo possível, porque a vida passa e a gente tem que aproveitar logo. E Jesus está querendo mostrar aqui que os nossos olhos espirituais, eles têm que mostrar a verdade sobre quem nós somos e por que nós estamos aqui. Que a verdade é que nós somos pecadores, a verdade é que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador veio e esteve aqui entre nós, morreu na cruz, e ele é Jesus Cristo. E se você não vir esse Salvador e quiser apenas satisfazer as suas vontades, viver a sua vida curtindo o máximo que você puder, você vai servir a outros deuses. Isso aí vai constituir idolatria na sua vida. Quando as pessoas pensam, o que é que dá prazer na minha vida? O que dá prazer é beber, o que dá prazer é curtir as festas, o que me dá prazer é assistir jogo de futebol, o que me dá prazer é isso ou aquilo. Ela, implicitamente, ela está dizendo, o que eu quero na vida, o que eu quero fazer na vida é essas coisas que eu gosto, né? E a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele vive para agradar a quem? Ele vive para agradar a si mesmo. Lá em Efésios, né, não diz assim, que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, né? E éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, o homem, ele é escravo dos próprios deuses que ele cria. E Jesus está dizendo que se os nossos olhos espirituais funcionarem, eles vão mostrar Jesus. A luz estava ali, os fariseus não conseguiam enxergar e pediam mais sinais e mais sinais de que Jesus era o Salvador, e já tinha luz o bastante para eles crer, mas eles não conseguiam perceber, não conseguiam enxergar, não conseguiam ver
que o maior tesouro que eles podiam receber estava ali quem podia dar, e eles não queriam enxergar isso. Então, vou detalhar só aqui a questão dos 2 versículos da mensagem. O versículo 22, ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem bons, eles deixam a luz entrar e cumprem o seu propósito de nos guiar e nos mostrar a verdade. Né? Se os nossos olhos forem bons, eles vão cumprir o seu propósito de nos mostrar a verdade, aquilo que realmente é valoroso, aquilo que realmente é verdadeiro. Mas ele diz: se os seus olhos forem maus, no versículo 23, se forem os teus olhos maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E aí os olhos maus são aqueles olhos que não focalizam na coisa certa, não têm nitidez, não mostram, mas mostram uma duplicidade, ou então não informam nada, a pessoa cega. Então, o que pode estar falando aqui? A pessoa que tem os olhos maus, os olhos espirituais não funcionam, não estão conseguindo perceber a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a luz que é Jesus Cristo, são aquelas pessoas que querem buscar o sentido da sua vida, o seu propósito nas coisas do mundo, principalmente em 3 dos grandes deuses que a humanidade tem, que é o dinheiro, o poder e o sexo. São as 3 grandes coisas que o ser humano sempre procurou satisfação, e que são 3 grandes deuses da humanidade, são esses. Jesus aqui está falando de um deles, que é a riqueza, mas a Bíblia fala de vários outros. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos olhos espirituais mesmo. Se a gente está conseguindo ver na vida, naquilo que Deus tem nos dado, as coisas mais importantes que Deus considera para nós, as coisas mais vitais, as que são mais importantes para a nossa vida. Será que nós estamos conseguindo ver e selecionar: eu vou fazer essa coisa aqui porque é mais importante para a minha vida do que essa outra? Será que a gente está conseguindo ver que as coisas de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, deve ser prioridade na nossa vida em relação às outras coisas que são passageiras? Será que a gente está, nas nossas escolhas diárias, escolhendo aquilo que é eterno ou escolhendo aquilo que é passageiro? Em tudo a gente faz escolhas, irmão. Desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente faz escolhas. A gente tem escolhido fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que nos fortalece espiritualmente. A gente tem escolhido fazer isso, ou tem escolhido fazer coisas que são de menos importância? Então, a grande ideia desse trecho aqui é mostrar que a pior cegueira que o homem pode ter é a espiritual, que consiste em não ver Jesus como a única e verdadeira luz, o maior tesouro que traz vida eterna. Jesus e a sua palavra são as coisas mais importantes que existem, e que essas aqui o cristão deve buscar. Não somente o cristão, a pessoa que não tem Jesus, ela precisa conhecer Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque se ela não tiver, ela vai permanecer nas trevas. A Bíblia já falava sobre Jesus desde o Velho Testamento, a questão de ele ser a luz. A luz está muito relacionada com a verdade e com a vida. E a gente pode perceber isso
nas passagens bíblicas que falam sobre Jesus desde o Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 9:2. Isaías 9:2. Vamos abrir aqui e ver o que elas falavam sobre Jesus como a luz do mundo. Ela diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Essa passagem Jesus usou em Mateus 4,16, quando ele entrou na sinagoga. Ou seja, ele ali declarou que era a luz que veio ao mundo. João 1,4. Aliás, vamos ainda em Isaías. Isaías 60, 1-5. Isaías 60, de 1-5. Isaías 60, de 1-5, diz assim: Desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Ele está falando de Jerusalém e está falando da luz que emana dela pela presença de Jesus Cristo. Então, esses versículos do Velho Testamento falavam que essa grande luz ia vir ao mundo, e ele iluminaria não somente Israel, os que crescem, mas também todas as nações. João 1,4 fala sobre Jesus. Em João, Evangelho de João 1,4. E ele fala mais uma vez sobre Jesus como a grande luz que ilumina todo homem que crê, né? Mas João 1,4, ele vai dizer o seguinte: João capítulo 1, versículo 4. Deixa eu chegar lá. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então está falando de Jesus, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui confirma que Jesus é a luz que traz a vida, né? Também João 8,12. João 8,12. Vamos ver o que é que Jesus fala. O Evangelho de João mostra bastante Jesus como a luz do mundo, né? Como a verdade, como o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a luz do mundo. A luz traz vida, a luz traz, é o caminho, né? Que leva ao Pai. E aqui nós vamos ver no 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então Jesus se declara como sendo a luz da vida. Por último, no 12,46 de João também, ele mais uma vez vai falar sobre ele como a grande luz. Então, 12,46. 12,46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Então, ele veio ao mundo, né, a fim de que todo aquele que crê nele não permaneça nas trevas. Permanecer nas trevas é não saber para onde você vai, é não saber o caminho. Aquele que tem a luz, aquele que tem Jesus, ele sabe o caminho. Por isso que quando Filipe perguntou, mostra-nos o caminho, aí ele disse, há tanto tempo tenho andado contigo e você não sabe? Eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida, né? Então, você que ainda não sabe para onde vai depois da morte, você sabe que tem como a gente ter certeza de para onde a gente vai. É só receber Cristo como o único Senhor e Salvador. É crer que aquele sacrifício na cruz foi por nós pecadores, e a pessoa precisa crer que foi por ela mesma. A fé é individual. Jesus morreu lá na cruz, fez o sacrifício, mas porque ele morreu na cruz, não vai salvar automaticamente todas as pessoas do mundo, todos os pecadores. Jesus deixou bem claro, e por isso ele mandou os seus discípulos pregar no mundo, pregar que ele é aquele que, o Filho de Deus enviado ao mundo para morrer no lugar dos pecadores e conseguir a vida para eles. E essa vida é dada de graça se a gente acreditar no seu sacrifício na cruz, somente no seu sacrifício. Então, só quem crer nisso tem a vida eterna. A Bíblia é bem clara. Até no João 3,16, que é o versículo resumo que todo crente deve saber, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é que todos serão salvos, mas aquele que crê em Jesus e crê como diz as Escrituras. E como diz as Escrituras? Que ele veio fazer o sacrifício no nosso lugar, pagando os nossos pecados. E aquele que confiar nele, no seu sacrifício, tem a vida eterna, tem certeza da vida eterna. Então, se você não sabe para onde vai, é porque você não tem Jesus. Porque se você tiver Jesus e crer de verdade nele, você sabe para onde vai, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele disse, eu sou a luz e a vida. Então, quem tem Jesus, quem recebeu, os seus olhos se abriram, os olhos espirituais se abriram. E se aqui está dizendo, se os seus olhos espirituais forem bons, você vai receber essa luz. Mas se os seus olhos espirituais forem cegos ou distorcidos pelo que a religião diz, que a salvação é pelas obras, que a salvação é dessa forma ou de outra, você vai ficar confuso. Esse olho, ele não está mostrando a verdade para você. O olho direito, o olho que está funcionando direito, ele vai mostrar apenas um caminho. Ele vai mostrar apenas uma luz, que é Jesus Cristo. Ele não vai dar duplicidade de visão, de que você vai ser salvo por isso e por aquilo outro, não. Ele não vai também lhe mostrar algo que não lhe salva. Dizer, você tem que fazer isso para você ser salvo. Quando na realidade não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser crer em Jesus. Arrepender-se, humilhar-se e reconhecer que é pecador e precisa de um Salvador, que é Cristo. É isso que precisa. É preciso a pessoa se sentir pobre de espírito. Ou seja, eu preciso das riquezas que Jesus tem para mim, da riqueza da vida eterna que Ele tem para mim. É reconhecer isso, eu não mereço nada,
eu não tenho nada para apresentar a Deus para que eu possa ser salvo por isso. Somente Cristo pode me salvar, e Ele me salva se eu crer nele. Então, os fariseus, eles não queriam receber Jesus, porque para eles, o Deus deles era as riquezas. Eles não enxergavam que o tesouro maior era a vida eterna, que o tesouro maior era a graça de Deus através do seu Filho. Eles queriam permanecer lá ganhando o dinheiro deles, lá como sacerdotes, como na seita dos fariseus, do que admitir que Jesus é quem tinha a verdade, que Jesus era quem falava a verdade. Mas ali era uma competição. Por que eles mataram Jesus? Porque Jesus dizia que a salvação era exclusivamente por Ele, por crer nele, e não por fazer atos religiosos, e não por levar dinheiro para os fariseus. Não era por nada disso. Era por crer no Salvador que estava ali. Então os fariseus, eles não queriam aceitar essa realidade, certo? Então os seus olhos estavam cegos, eles não conseguiam enxergar. O que é que esse texto pode nos mostrar? Para o que ainda não tem Jesus, é muito claro. Se você não sabe com certeza para onde está indo, para onde vai, é porque você ainda não tem Cristo e você precisa dele. E é a única maneira de ser salvo. Então, se você crê hoje, você vai saber para onde você vai, que é para o céu, para o lado de Jesus, e voltar com Ele e reinar eternamente. Agora, quem recebeu Cristo, aqueles que já creram em Jesus, a Bíblia diz que os seus olhos espirituais foram abertos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 15, 1 Coríntios 2, 12 a 15, diz uma coisa interessante, que o crente, ele recebe a capacidade de enxergar o mundo agora de outra forma. Ele recebe um discernimento que o homem que não tem Jesus, o ser humano que não tem Jesus, não tem, porque ele ainda está cego. Aquele que ainda não tem Cristo e não recebeu é porque ainda está cego espiritualmente. 1 Coríntios 2, 12 a 15 diz assim, 1 Coríntios 2, 12 a 15, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os olhos espirituais, eles são a mente espiritual. A gente sabe que, espiritualmente falando, não são os olhos físicos, mas a mente. Então, quem abriu os olhos espirituais, na realidade, abriu a mente para crer em Jesus, e agora ele recebe uma capacidade de discernimento que o homem não consegue captar, o homem natural, aquele que está no mundo, ele não consegue entender como é que o crente consegue viver. Na visão deles é viver preso, totalmente errada a visão, né? Porque eles estão presos, escravizados, e nós somos livres, mas ele nos vê como presos e eles como livres.
Isso é porque, quando nós aceitamos Cristo, recebemos o Espírito Santo. E Ele nos dá capacidade para discernir o que é mais importante, o que é bom e o que é ruim, o que agrada a Deus e o que não agrada. E aqui uma coisa importante que ele diz é que o Espírito Santo, ele nos mostra, aqui no versículo 12, ele diz: o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, ou seja, a vida eterna e todas as bênçãos celestiais. Então, nós recebemos esse discernimento. Você consegue ter esse discernimento do valor do tesouro que você tem, de entender e sentir aquilo que Paulo sentia. Nós temos esse grande tesouro em vaso de barro. Quando a gente tem esse sentimento e a gente tem esse discernimento, irmãos, a gente não inveja a vida de nenhum descrente. Aquele salmo de Asaf, ele começa invejando o descrente porque tudo dá certo na vida dele, temporariamente, né? E aí depois ele cai em si e ele diz: realmente, de que adianta tesouros, de que adianta tudo isso, se tudo isso vai passar, ele vai para o inferno e eu vou para o céu. E antes disso, de que adianta ter riqueza a preço de uma consciência inquieta, enquanto que eu posso viver, Deus provê o que eu preciso e viver com o que Deus me dá, de forma em paz com Deus, em paz com as pessoas. Então, o que vale mais a pena? O que é mais valioso? É o dinheiro a qualquer custo? É a alegria a qualquer custo? Ou ter Jesus, ter a paz e ter a garantia de uma vida eterna, de uma coisa que nunca vai mais se acabar? Então, a gente tem que ter esse sentimento e louvar a Deus, e ser grato a Deus e louvar a Deus por Ele ter nos dado esse discernimento, por Ele nos ter aberto os olhos espirituais. Mas essa mensagem, para quem já é crente, o que é que poderia mais nos ensinar essa lição sobre os olhos espirituais? Deus restaurou a nossa visão, mas você sabe que a Bíblia fala que às vezes os crentes precisam de colírio para os olhos, para os seus olhos espirituais? Vamos abrir Apocalipse 3, 14 a 19. Deus nos abriu a visão, mas às vezes nós mesmos começamos a não querer enxergar as coisas como Deus enxerga. Começamos a negligenciar as coisas que Deus nos manda fazer, que nós sabemos que devemos fazer, e aí nós começamos a não enxergar mais como deveríamos enxergar a vida. Apocalipse 3, 14 a 19. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Às vezes, irmãos, a gente começa a
enxergar a vida como antes. Tipo assim, querer dar mais valor aos tesouros terrestres, às alegrias terrestres, às coisas que esse mundo tem para oferecer, do que as coisas que Deus quer nos dar e tem para nos oferecer. Então, isso acontece porque Jesus falou uma coisa, Jesus é a verdade, né? E ele diz assim: o espírito de vocês está pronto, mas a carne não, a carne é fraca. E é uma fábrica de ídolos, acrescente, e é uma fábrica de ídolos. Jesus disse que a carne é fraca, e o que é a carne? A carne é a nossa natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa, ao nos convertermos, ela não deixa de existir dentro de nós. Não deixa de existir. Por isso é que lá em Gálatas diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E aí, essa luta, aquele que você fortalecer mais, é o que vai prevalecer na sua vida. Então, a carne, ela pode lhe cegar ao ponto de você passar, mesmo você sendo crente, idolatrar outras coisas, seja o dinheiro, ou seja, você pode ganhar um tanto de forma honesta, mas aí você usa uma forma desonesta para ganhar mais ainda. Quem é o Deus aí que você está idolatrando? As riquezas. Quando eu e você usamos o dinheiro só pensando em nós mesmos, não pensando em mais ninguém, qual é o Deus aí que a gente está servindo? A nós mesmos. Estamos idolatrando. Nós estamos adorando a nós mesmos, né? Ou seja, o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa, ela é uma fábrica de ídolos. Alguém já disse, eu não sei o autor qual é. Existem inúmeros ídolos no nosso coração. Às vezes, tem coisas que elas, até um certo ponto, são lícitas, mas passando dali já passam a ser ilícitas. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um cantor que você gosta, um cantor gospel. Quando você gosta tanto dele que você despreza até quando ele coloca letras erradas, mas é o cantor que eu gosto, eu acho boa a música dele, mesmo sendo errada, canta a música dele. Até torcer um time de futebol, quando você passa a priorizar isso é a sua alegria, mais do que as coisas do próprio Deus, isso já passa a ser idolatria. Tudo que passa do limite, que a gente procura ter mais satisfação nessas coisas do que em Deus, passa a ser idolatria. Próxima revista da escola bíblica, se Deus quiser, vai ser Ídolos do Coração. A gente está vendo aí o desafio da contextualização, né? Que é como o crente deve se comportar diante de várias coisas, né? A gente estudou agora sobre o dinheiro, justamente, sexta-feira, mas a gente vai continuar estudando outras questões. A próxima lição é sobre moda e várias coisas que como o crente deve lidar com essas coisas. Então, tenhamos cuidado, nós crentes, porque nós podemos não estar idolatrando como outras religiões idolatram, os santos, as estátuas, mas não é só isso que é idolatria. Jesus colocou aqui como ídolo o dinheiro, certo? Outra coisa, não devemos atentar para a aparência das coisas, como o mundo faz e muitas vezes até nós fazemos também. 1 Samuel 16:7, todo mundo conhece, mas vamos abrir lá esse versículo. 1 Samuel
16, 7. Uma coisa que as pessoas estão fazendo muito, muito mesmo. 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Aqui o próprio Samuel estava cometendo esse erro. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. A gente tem uma mania de fazer como todo mundo faz, como o mundo faz. É atentar só para a aparência das coisas, só para a aparência das pessoas, só para a nossa aparência, e não ver que o mais importante não é a aparência, é o nosso coração, é o nosso ser, é o nosso caráter, é a nossa vida, como nós a vivemos, se está de acordo com a palavra de Deus ou não está. O mais importante não é a aparência, e sim a alma, o coração. Provérbios 31, 30 fala também um pouco sobre isso. As pessoas querem muito cuidar do corpo, da aparência, mas do coração se trata, né, através da palavra, através de conhecer a palavra. Aí as pessoas não querem dedicar tempo a isso. Então, Provérbios 31, acho que as mulheres sabem aí qual é esse provérbio. Provérbios 31, 30, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, enganosa é a graça, de que vale uma mulher bonita exteriormente, mas que não tem caráter, que não tem santidade. Diante de Deus está em apuros ela. E quem casar com ela, quem se relacionar com ela. Tanto Provérbios fala muito sobre a questão da mulher adúltera, né? Fala muito em contraste com a sabedoria. Ele diz: busca sabedoria, busca sabedoria. Então, é a próxima aplicação. Precisamos buscar sabedoria, irmãos. Buscar sabedoria. Tinha outro versículo, mas é aquele lá que cuidado com a concupiscência dos olhos, cuidado com a concupiscência da carne e dos olhos. Precisamos buscar sabedoria para viver o propósito de Deus. Provérbios 8, eu estou lendo Provérbios agora, e Provérbios 8 é o convite da sabedoria, buscando as pessoas, né? Ou seja, lá é a personificação da sabedoria, dizendo: venham receber sabedoria. E a sabedoria, lá em Tiago diz que quem precisar de sabedoria, peça a Deus. Só que quando pede a Deus, tem que estar sensível de que Deus quer lhe dar sabedoria, mas essa sabedoria vai estar fazendo aquilo que Ele orienta a fazer. Ou seja, essa sabedoria, que é o temor do Senhor, ela só se encontra na leitura da Bíblia, na meditação, na oração, no estudo da palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Você encontra sabedoria através desses meios, né? Não existe outra forma. É através da palavra de Deus que a gente adquire sabedoria. Você tem uma Bíblia para ler em casa. Você pode ler, mas não basta ler. A gente conversando na quarta-feira, a Bíblia não tem nenhum mandamento mandando ler a Bíblia, mas tem mandando meditar na palavra, estudar a palavra, examinar a palavra. E o que subtende é que o que Deus quer não é apenas que você leia, é que você medite, estude
tente entender, porque o Espírito Santo vai lhe ajudar. Venha para a escola bíblica, peça ajuda a um irmão, leia junto com um irmão, com outro irmão, como o pastor estava falando, e esteja em comunhão com outros irmãos, porque os outros irmãos têm dons para lhe beneficiar nesse sentido, né? Deus dá o dom ao pastor, ao professor, a outro irmão para lhe ajudar a entender a palavra. O Salmo 119, 18, o Salmo 119, 18, que é um livro atrás aí, diz o seguinte, Salmo 119, 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, como é que a sua vista, que os seus olhos espirituais vão ficar cada vez mais aguçados? Quando você busca sabedoria na palavra de Deus, porque Deus deu esse livro aqui, que é até grandinho, para revelar a você a sua vontade, a vontade de Deus, que é o melhor para nossas vidas. Para encerrar, eu pergunto a todos nós: onde está o teu tesouro? Nas coisas do alto, eternas, ou nas aqui da terra, passageiras? Tenhamos foco em Cristo, em imitá-lo e em servi-lo. Então, o nosso foco, os nossos olhos devem estar em Cristo. Como Paulo diz, né? O meu alvo é Cristo. Como assim? Cristo é o meu modelo, Cristo é o meu Senhor. Eu tenho que viver, procurar viver como Ele viveu. É isso. Também eu faço, então vamos fazer uma oração. Mas eu vou fazer logo um convite antes de encerrar, antes de orar. Terça-feira, né, Lucas? A gente vai fazer um momento de evangelismo lá na praça. Um momento bem simples. Vamos começar fazendo o que é mais simples, que é o Lucas vai estar com o violão, vai cantar no louvores, e a gente vai intercalando e pregando o evangelho para as pessoas que se aproximarem, né? Então, quem quiser estar lá, é bom ter mais pessoas da igreja, até mesmo para chamar mais atenção, né? Quando tem mais pessoas, né, sempre atrai mais. Então, vamos nos juntar a nós e fazer essa coisa bem simples e que a igreja não estava fazendo, mas se Deus quiser e Deus quer, vai começar a fazer, que é o evangelismo, né? Então, isso é ter uma visão correta de Deus, do reino, das coisas dele, priorizar as coisas dele. Então, essa é a nossa mensagem, a mensagem que Deus deu para nós hoje. Vamos ver como está a nossa visão espiritual. Se não está boa, vamos pegar o colírio de Deus aí, através dessa palavra, e mudar, né?